Ai, uma vez eu comentei sobre isso com meu professor de literatura latina e ele não sabia. Ai, educação brasileira. Olá, Sieners! Meu nome é Alice Siena e a biblioteca está aberta. Hoje a gente vai discutir um tema que eu sempre vejo as pessoas falando e que reverbera nas mídias sociais, que é sobre a homossexualidade grega, né? Porque tem-se essa ideia de que tava tudo bem ser gay na Grécia Antiga, que não tinha homofobia, que não existia... Mentira. Mentira. E vem com a tia que eu vou te explicar. Primeiramente, não sejamos teleológicas, né? Não vamos usar conceitos de homossexualidade atuais para discutir um sistema de Grécia Antiga, pré-capitalista. A gente começa por aí. A gente vai falar de relações homoeróticas, de como dois homens que se relacionavam sexualmente eram vistos dentro da Grécia Antiga. E, de novo, a população helênica, essa sociedade grega, era muito ampla e com sistemas de compreensão muito diferentes uns dos outros. Então, não tem como a gente falar, tipo, toda a Grécia era assim. Não, não é bem por aí. A gente vai dar uma sumarizada, inclusive usando A História da Sexualidade 2, do Michel Foucault. Tá? Também com a tia. Primeiramente, a gente precisa entender que a sociedade grega era extremamente machista. Que os cidadãos eram homens, né, que a gente tinha uma opressão constante das mulheres, que os grandes filósofos eram homens. Claro, a gente tem a Lésbia de Safos, que inclusive se relacionava com outras mulheres, grande poetisa e tal, beleza. Mas a regra era que o poder cabia aos homens. Existe o conceito de amor, né, e de amor platônico, que seria esse amor entre dois homens. E aí você vai me falar, Alice, então dois homens adultos podiam se relacionar, né? Podiam ter, igual Aquiles e Péricles lá na Ilíada, era super normal. Eu vou te falar, não, não exatamente. Existia uma relação na Grécia Antiga, que com certeza você já ouviu falar, que era a pederastia. O que era a pederastia? A pederastia eram homens mais velhos, né, geralmente filósofos, pensadores, que pegavam os meninos, a quem eram dados meninos da alta sociedade, tá? Nós estamos falando de escravos, para serem educados. E dentro dessa educação, esses homens mais velhos também os ensinavam os prazeres carnais, né? Também mantinham relações sexuais com esses meninos. Então vamos falar de uma coisa de cada vez. Primeiro você vai olhar pra mim e falar, olha os pedos aí, Alice, olha esse povo aí, os mais velhos abusando dos mais novos. Eu falo, não. Primeiro que o Foucault fala que na grande maioria das sociedades, esses jovens eram iniciados na vida sexual ali já na adolescência, tá? Segundo, que isso não é uma coisa da Grécia Antiga. No Brasil, a gente também tinha a iniciação sexual de meninos ali de 14 a 16 anos. Nas tribos indígenas, a gente ainda tem iniciações sexuais muito mais novas que isso. E se a gente pensar em quando o negocinho começa a funcionar, né, em quando a menina menstrua, é bem mais novo mesmo. Essa construção de que as crianças não devem se envolver com paradigmas sexuais, que a gente tem que afastar isso dos adolescentes. Quem é que perdeu a virgindade depois dos 18 anos? Vamos combinar. É uma criação moderna. Até porque a criação da infância, essa divisão infância e adolescência, é uma criação muito moderna. Isso é uma coisa muito atual. É tipo assim, século XIX, século XX. Então a gente já tem que tirar essa noção da nossa cabeça antes de começar a analisar a Grécia Antiga. Beleza? Tiramos? Tiramos. Beleza, ótimo. Então vamos falar na Grécia Antiga. Os homens abusavam dos meninos, era assim que funcionava? Tipo assim, se eu estou te ensinando, aí vira de quatro. Não, não era assim não. Existia todo um processo de conquista, porque era mal visto que o jovem se entregasse a um homem. Assim como era mal visto que um homem mais velho se entregasse a outro homem. Porque essa posição receptiva, né, o ser passivo no sexo, é um lugar de mulheres. É um lugar submisso. É um lugar ao qual os homens não pertencem. Então, o sexo gay não era bem visto na Grécia Antiga, porque ser passivo não era bem visto na Grécia Antiga. Você estava abrindo liberdade, abrindo mão da sua posição enquanto homem, da sua virilidade, para dar espaço para outro homem te ter. E não era isso que você deveria fazer. Os meninos, depois de um processo de conquista,
se entregavam aos homens mais velhos até uma determinada fase da vida deles. Depois de uma certa idade, já passava a ser mal visto. Existem casos de casais que ficaram juntos, de homens e tal? Claro que existem. Isso existe na história inteira, meu amor. Não é só nos gregos, não. Mas o que eu quero quebrar aqui é essa ideia de que era normal, de que era comum e de que era bem visto. Porque não era, tá? A questão é que o problema não estava na relação ser entre dois homens. Você consegue perceber isso? O amor platônico, inclusive, era entre dois homens. Mulheres eram seres inferiores. Mulheres não eram amadas. A questão é que o sexo penetrativo tirava do homem a posição de virilidade e de poder dele. Por isso ele não deveria ceder a isso. Existiam também questões de evitar comer muito, né? A gula muito associada à luxúria. Claro, tinha os grandes eventos de tirambos e tudo, as grandes orgias gregas, que são muito conhecidas, mas eram momentos de exaltação e de libertação, mas o paradigma era que os homens viris, os homens da guerra, os filósofos, deveriam evitar a gula, não comer muito, não beber muito, e evitar a luxúria, especialmente a luxúria passiva, porque isso drenaria o poder vital deles e o poder masculino deles. Entendeu? Então, quando a gente fala, tipo, Alexandre o Grande era bissexual, ele tinha relações com homens e mulheres? Sim. Isso quer dizer que ele era bissexual? Porque aí a gente cai na questão de o que é bissexual, sabe? Nessa construção moderna. Mas é importante entender que as relações sexuais eram construídas e vistas de uma maneira muito diferente na Grécia Antiga do que elas são hoje em dia. Mas eu quero que fique claro aqui que não era simples como as pessoas fazem parecer, que era bem aceito, que todo mundo podia ser gay na Grécia, que não tinha problema nenhum. Não era bem por aí. Inclusive a poligamia era muito conhecida, né? A gente tinha vários homens, tinha uma mulher com quem reproduzia, e era uma questão de herança, e vários outros homens com quem ficava, além de sexo com escravas e tudo. Até porque a monogamia é uma invenção moderna, né? Então, apesar de ser importante entender que o sexo grego era muito diferente das condições de sexualidade que a gente tem hoje em dia, eu só quero romper com essa ideia de que a homossexualidade é completamente aceita na Grécia Antiga. Beleza? Então tá bom. Então um beijinho grego pra você, ó. Até o vídeo que vem.